Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix TV Notícias. São significativos os recursos e programas públicos e privados voltados para a recuperação de dependentes químicos. E esses investimentos geram uma grande procura por profissionais capacitados. Mas para os administradores de clínicas de recuperação, não basta ser qualificado para trabalhar com dependentes. É preciso perfil, disponibilidade e dedicação. O Mix TV Notícias recebe hoje o terapeuta José Norberto Fiuza, que é especialista em dependência química, não é? E você atualmente é o diretor da unidade ambulatorial do Grupo Viva, aqui no Distrito Federal. Não é? Também o diretor de Relações Internacionais. Depois eu vou querer que você me explique essa função. Mas muito bem, antes de nós falarmos desse tratamento, Fiuza, eu queria saber o seguinte, como é que você se interessou pela dependência química? Bom, eu, dentro da minha fase, da minha cultura, sou da geração hippie. E filho de militar. Década de 70, a virada de 60 para 70. 55. E naquele período, nós vivíamos uma ditadura militar extremamente opressiva. E havia dentro do meu lar um confronto de ideias entre o militarismo do coronel Fiuza e o paz e amor do Fiuza aqui que está presente. Do Fiuza Júnior, vamos dizer assim. E nesse período eu comecei a perceber a deterioração de tantos amigos que se envolveram naquela época. As drogas, eu não sei se felizmente eram menos nocivas, não são como drogas, mas perdi muitos drogas. Amigos. E naquele tempo as drogas eram utilizadas, era maconha, ácido lisérgico, né? LSD. Né? E o que hoje se chama de rebite, que era anfetamina. Várias anfetaminas. As várias anfetaminas. E associada a isso, havia dentro da minha família também uma estrutura católica que me fez procurar o padre Haroldo Ram, que hoje é o presidente da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que estava fundando a primeira comunidade terapêutica para tratamento de dependentes químicos no Brasil, isso em 1979. E em São Paulo, isso? Em São Paulo, em Campinas. E a partir desse trabalho... Que era aquela famosa oração em trabalho? Exatamente. Baseada no lema franciscano de oração e trabalho, porque também era uma fundamentação não técnica, humanista, cristã. E o que se tinha a oferecer era um espaço para os jovens que desejavam sair daquilo. O tratamento tinha que ser voluntário e era fundamentado em princípios humanos e cristãos. Aliás, eu acho que nós tivemos um amigo em comum que ficou internado nessa comunidade. O Cássio, que já nos deixou. Né? Grande amigo, um irmão que... Um dos pioneiros das clínicas de recuperação de dependentes químicos aqui no Brasil e principalmente no Distrito Federal. O Cássio era um grande amigo, também montamos uma unidade aqui em Brasília, na qual nós só atendíamos população de rua. E era um desafio enorme, porque as pessoas não tinham referências. E é um trabalho muito difícil com quem já tem família, com quem tem estrutura. Mas ali, o nosso trabalho... Vocês fundaram uma comunidade fundamos só para atender a população de rua? O IDUM foi fundado, o Instituto de Desenvolvimento Humano, para atender pacientes que eram de população de rua. Só o Cássio mesmo, e agora você. Mas só uma figura como o Cássio para ter um altruísmo como esse, né? Uma figura maravilhosa, sensacional. Maravilhosa. Que Deus o tem de braços abertos. Né? E deixou conosco a obra dele, perdura, e já tem assistido aí, acho que a centenas ou milhares de pessoas nesses, penso eu, quase que 20 anos de existência. E a partir desse contato meu com o padre Haroldo Ram, um sacerdote jesuíta, me envolvi profundamente com esta causa e comecei por um caminho inverso, o da prática.
porque ali não havia formação. Existia na época formação acadêmica a respeito de dependência química? Existia? Pelo menos no Brasil, Não acho que existia, não existia. E a minha formação era na busca de uma formação teológica. Certo. E fui fundador de fazendas de tratamento no Paraná, em Jacarezinho, em Goiânia, no Amapá, e vim a Brasília para montar a Fazenda do Senhor Jesus, que aqui existe até hoje. E todas essas instituições estão em pleno funcionamento, atendendo pessoas, sobretudo aquelas que não podem arcar com os custos de um tratamento profissionalizado. Porque realmente é de um acesso É financeiro. um custo, não vou dizer elevadíssimo, mas elevado, mas é um custo, bem, para os padrões brasileiros é um custo elevado, né? Mas é um tratamento que tem preços razoáveis para a classe média alta. Alta, exatamente. Mesmo uma internação, isso é bom a gente até passar para os espectadores. Hoje, uma internação ela pode variar de R$1.000 a R$3.000, R$4.000 mês, não é isso? Por aí. Por aí. No Grupo Viva, nós não trabalhamos com diárias. Nós não vendemos, nós temos um programa de tratamento. Um pacote. Com fases distintas, e é importante compreender que o tratamento da dependência química é um processo composto por fases distintas e dentro de uma abordagem multidisciplinar. Tá, agora me explica uma coisa, como você deu esse salto do que você falou que começou a trabalhar, né, e não a estudar como missionário, química, né, como missionário, você foi para a prática. Como então surgiu o Grupo Viva, que já tem quantos anos? O Grupo Viva já existia, o Grupo Viva existe há praticamente 20 anos, mas eu, apesar da amizade com o diretor-presidente, dos encontros, do trabalho paralelo, mas sempre parceiros, entrei para o Grupo Viva questão de 4 anos atrás. 4 anos. Como diretor da unidade ambulatorial do Distrito Federal. Onde que fica o Grupo Viva aqui no Distrito Federal? O Grupo Viva, nosso ambulatório funciona na 910 Sul, no edifício Mix Park. Então aqui pertíssimo. Pertíssimo. Bloco E, sala 1921 no térreo. Agora aqui é uma unidade ambulatorial. Ou seja, vocês recebem um dependente químico, quais são os serviços prestados nesse momento? Nós temos aqui várias modalidades de intervenção. Primeiro, nós temos um tratamento voltado para a família. É importante ressaltar que muitas vezes a família, ela não sabe como conduzir a questão, ela se desespera e é sofrido realmente ser mãe, ser esposa. Eu sempre digo que a esposa de um alcoólatra sofre muito mais que o próprio paciente e demanda mais cuidados terapêuticos, às vezes até que o próprio paciente. Então nós temos um programa... É difícil amar um dependente químico, né? Esse que é o problema. Você seja marido de uma dependente, ou pai, ou irmão, o problema é a partir do momento que você ama aquele dependente químico. Aí que é o problema, aí você sofre mais do que ele. Agora, nesse ambulatório aqui da 910 Sul, vocês recebem tanto dependentes químicos de drogas lícitas e ilícitas, eu quero dizer o seguinte, álcool e as outras drogas? E outras drogas. Então, no caso, mas vocês têm grupos de mutuajuda ou não? Nós temos aqui esse trabalho específico, porque eu sempre digo, se seu filho, se seu marido não quer se tratar, porque a negação da doença, é um paciente que, na maioria das vezes, é refratário ao tratamento, trate-se você, cuide-se de si. Perceba que você pode melhorar, se você não puder resolver esse problema, você poderá administrá-lo de uma forma melhor, sem que você adoeça. Não, então, e talvez você só consiga ajudar o dependente químico se tratando, né? Muitas famílias e familiares que querem ajudar o usuário acabam contribuindo para a manutenção e o agravamento do quadro. Então, se você for muito severo, põe o filho para fora de casa, isso não é recomendado. Né? Tem pais que acham que a dependência química é uma doença moral, um problema de caráter, é uma fraqueza, uma sem-vergonhice, e não é em absoluto. Há, sim, pacientes dependentes químicos que também têm problema de caráter, mas essa é uma outra questão. Como tem pessoas normais que aliás, estamos...
o nosso país está produzindo em escala. Em grande escala. Em grande escala, pessoas sem qualquer caráter. Exatamente. Né? E que são tidos pela maioria do povo brasileiro como herói, né? Um país como que tem líderes, como herói Lampião, né? Por exemplo, você já imagina qual é a nossa referência. Mas eu acredito muito nessa mudança. E dentro desses serviços que o nosso ambulatório presta em Brasília, está esse atendimento específico para familiares. E existe também um programa chamado Personal Care, onde o paciente é atendido, é um ambulatório semi-intensivo por uma equipe multidisciplinar. Ele é acompanhado por 2 psicólogas, um terapeuta de família, uma psiquiatra e todos nós especializados em dependência química. Então ele vem 2 a 3 vezes para as sessões. Há também um atendimento semanal para a família. A cada 45 dias uma reunião com a família, o paciente e a equipe toda para avaliação do caso. E está também dentro desse serviço o exame toxicológico de urina. Perfeito. Para que o paciente possa mostrar que está em abstinência. O exame toxicológico dentro de um consultório, o sentido terapêutico dele é de mostrar que está negativo, porque a família tem muita dificuldade de acreditar. Em resgatar a credibilidade. E o exame acaba sendo um instrumento de valia nesse muitas resgate. vezes também ele próprio pode estar mentindo também para a família. Né? Mas porque existe um jogo aí sim, de manipulação. Existe. Né? Não só, vamos dizer assim, comandado pelo dependente, mas muitas vezes interessa também à família que aquele dependente permaneça, vamos dizer assim, na drogadição. Sim. Né? Ou no alcoolismo. Porque isso interessa, vamos dizer assim, ao status quo da família. Muitas vezes a família comanda, ele é um profissional bem sucedido, apesar de ser um alcoólatra, e a família detém o poder de comandar as finanças dele. Sem então dúvida. Existem todos os jogos. Né? E voltando só à questão da minha referência profissional, quando eu cheguei em Brasília para montar a Fazenda do Senhor Jesus, era então o nosso governador, José Aparecido, através do secretário de Promoção Social, me fez um convite a desenvolver um trabalho junto ao governo do Distrito Federal de apoio às instituições de tratamento, porque ele mesmo viveu este problema. Dentro da família. Dentro da família. Aliás, isso é bom que a gente diga, né, Fiuza? É claro que isso ainda existe muito preconceito, muito tabu, mas toda família tem um dependente químico, não é? Toda família tem. Toda família tem um alcoólatra, não é um tio que é alcoólatra, tem um filho que gosta de fumar um baseado, que é a maconha, tem outro que gosta de dar um teco, como no jeito que é cheirar cocaína, e tem uns que hoje, que talvez seja essa droga que virou realmente uma praga, né, uma moléstia terrível, que é o crack, né? Que é um desafio. Eu estive vendo números divulgados há pouquíssimo tempo pelo Senad, né, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, me parece que já existem 1 milhão de usuários de crack em nosso país. Quer dizer, isso é assustador, né? Como eles dizem, né? É o terror. É o terror. E a partir desse trabalho, que foi aí que eu conheci o Cássio, através da Secretaria de Promoção Social, que já trabalhava com população de rua, e nessa população de rua é extremamente presente o álcool. E importante ressaltar que aquele alcoólatra que está na sarjeta, a bebida tem uma representatividade completamente diferente para aquele ser humano. Ela traz caloria, mata a fome, permite que ele sinta, mesmo que um prazer seja destrutivo, ele sente prazer, ele consegue sorrir, falar as coisas dele, ele não sente frio e ele lida com a sua dor com menos dificuldade. Então, às vezes, a gente vê que o alcoolismo é uma intercorrência, né, da condição social daquele indivíduo, que ele encontrou um pseudo-equilíbrio que vai agravar mais, mas é uma forma dele lidar com a própria dor e a sua condição humana. E a partir desse trabalho, eu fui convidado
a me candidatar para uma bolsa de especialização em dependência química pela Federação Europeia de Centros de Tratamento e pela Universidade Federal de Berlim, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Científico da Alemanha. Agora, eu achei interessante você falar sobre essas questões do alcoolismo, e é bom a gente, assim como existe essa população de rua que faz muito uso do alcoolismo, existem pessoas também notáveis, celebridades, que se tornaram alcoólatras também por terem se tornado pessoas infelizes. Sem dúvida. Né? Eu gostaria até de lembrar que, por exemplo, pessoas geniais, como o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, né? Sim. Que era não só dependente do álcool, mas também do seu charuto, não é verdade? Como uma atriz, uma das maiores e mais belas mulheres de toda a história do cinema, que foi Elizabeth Taylor. Sim. Uma alcoólatra e uma mulher muito corajosa, né? Que nos deixou há pouquíssimo tempo e que lutou não só em favor do tratamento e da recuperação de dependentes químicos, mas também, principalmente, para as pesquisas que vieram depois para o tratamento da AIDS. Quer dizer, uma mulher extremamente corajosa. Né? Isso confirma a teoria de que a dependência química, como qualquer outra doença, ela ataca e pode ser acometido a pessoas de qualquer classe social, de qualquer condição. Não escolhe rico nem pobre. Eu tenho pacientes médicos, tenho pacientes da justiça, eu tenho pacientes da área de jornalismo, pessoas extremamente inteligentes, produtivas e que têm um problema de controle de uso de uma determinada substância. Nós, por exemplo, associamos muito o crack à população de baixa renda. Olha, isso já não é mais uma realidade, até porque a população que nós atendemos no consultório, até pelo próprio custo desse acompanhamento ambulatorial, que é de 6 meses no mínimo, não é para a classe A, B. E o crack está muito presente em todas as áreas ditas de área nobre do Distrito Federal e do país todo. Não é mais uma droga de periferia. Esse ator Charlie Sheen, né, dessa série Two and a Half Men nos Estados Unidos, a série vai acabar, infelizmente, porque talvez fosse a comédia mais interessante dos canais pagos. Ele está viciado em crack também. Né? Já era alcoólatra e agora está viciado em crack. Quer dizer, é uma coisa terrível. Mas me conte então, você foi para Berlim, Alemanha... Aí eu recebi essa proposta e fiz 2 especializações especificamente nos países de idioma alemão, na Alemanha, Suíça e Áustria. Uma em programas, estrutura organizacional de clínicas de tratamento e outra especificamente em tratamento, em terapia para dependência química. E uma terceira em políticas de prevenção, porque na época eu estava prestando serviço ao GDF e havia um compromisso de que todo aquele know-how que a mim foi passado seria acolhido quando eu voltasse 3 anos depois. Além do álcool, porque o álcool é um grande problema na Alemanha, né? Os alemães bebem muito. Quais as outras drogas que afligem hoje a sociedade alemã? Sobretudo a heroína. Heroína, que é uma droga... Há cerca de 10 tão violenta quanto o crack? Mais. Mais por ser um opiáceo, pelo nível de dependência estabelecido, e é uma droga injetável, que também traz consigo uma série de riscos, né? intercorrências clínicas, né? E eu tive uma experiência de trabalhar numa UTI que só socorria overdose de heroína em Berlim. E eles sempre colocam os estagiários para sexta-feira de madrugada e sábado, que é a melhor hora para... Então, realmente, você vê que é uma droga fatal, de ter o desprazer de entrar do Arco da Velha, né? Numa casa e encontrar o pai e a mãe mortos e as crianças chorando, andando na casa. Porque a heroína é uma droga, como todas as outras, que gera uma tolerância. Então, o indivíduo, ele para de usar droga, ele usava lá uma meia grama. Aí ele fica 6 meses sem usar, e quando ele volta a usar aquela mesma quantidade. Pronto. Porque o nosso organismo ele é tão perfeito. O coração não suporta. Não, ele vai ter uma overdose, e a overdose de heroína, se ele não for socorrido imediatamente, pode ser fatal. É uma paulada, né? O sujeito injetar meia grama
meio grama de heroína ou de cocaína, qualquer outra anfetamina, é um sistema circulatório. Não há coração que aguente, né? Então, e também é uma droga que atingiu pessoas geniais, né? Principalmente do mundo artístico, né? Billie Holiday, Charlie sim. Parker, John Coltrane, Miles Davis, né? Aqui no Brasil, Nelson Gonçalves. Quer dizer, pessoas brilhantes, né? Figuras espetaculares, né? E, em segundo lugar, das drogas ilegais, o consumo de haxixe, né? Porque na Europa, quase que num todo, exceção agora da Holanda, é difícil você encontrar a maconha in natura, né? Haxixe. Mas, com certeza, isso pesquisas da própria Organização Mundial de Saúde, do Conselho Internacional de Instituições de Adicção ao Álcool e outras drogas confirmam, a droga mais perversa e mais utilizada no mundo é o álcool, porque ele é um veneno lento. E é uma droga lícita, né? E é uma droga lícita. E o que o álcool gera dentro de uma família, de acidentes de trabalho, de trânsito, Morte no trânsito? violência doméstica, é uma coisa alarmante. O custo que é imensurável que o país tem para tratar as pessoas que têm problema de alcoolismo, porque quando ele dá entrada lá no hospital, ele não dá entrada como alcoolista, ele não é. Por isso as nossas pesquisas ainda têm São muito furadas. Ele entra com disfunção hepática, cirrose, hepatite, problema circulatório, em decorrência do alcoolismo. E muitas vezes, quando ele já está demente, entra como louco e não como um alcoólatra. Né? Sim. E ainda, cabe ressaltar aqui, a questão do álcool, ela é uma droga que cada vez tem avançado mais para os segmentos mais jovens da população. Então, hoje você vê, apesar da legislação, crianças de 13 e 14 anos alcoolizadas. Eu fiquei abismado com os números há pouco divulgados, você deve ter isso, da Organização Mundial de Saúde, dizendo o seguinte, que o brasileiro hoje bebe 5 vezes mais o recomendável. Ou seja, nós estamos bebendo muito, não é? E os números do trânsito são alarmantes. Não são apenas 40 mil pessoas que são mortas no trânsito todos os anos, é o dobro, 80 mil. Porque esses números são registrados, pessoas que morrem naquela hora do acidente, que entram no hospital e morrem imediatamente depois. Não. Pesquisas mais profundas dizem o seguinte, o cara entra hoje no hospital, mas ele morre daqui a 3 dias, morre daqui a uma semana, morre daqui a um mês. Então são 80 mil óbitos no trânsito todos os anos, 400 mil com sequelas irreversíveis, pessoas que vão para o Sara Kubitschek, fazer essas fisioterapias, né, ficam paraplégicos, tetraplégicos, e mais 80 mil pessoas assassinadas todos os anos. Ou seja, o Brasil, por ano, é pior do que uma bomba de Hiroshima, que matou 140 mil pessoas. Exatamente. Nagasaki e Hiroshima mataram 140 mil. Nós matamos todos os anos 160 mil, jovens na sua maioria, né? Sim. Jovens de 14 a 23 anos, por causa da violência no trânsito, ligado a drogas e principalmente ao álcool, mortes violentas ligadas à droga e álcool, e 400 pessoas sequeladas, e que a sociedade, que nós vamos ter que bancar essa recuperação. Com certeza. Agora, Fiuza, você contou essa tua experiência lá fora. Nós temos apenas mais 3 minutos de entrevista, infelizmente. Eu queria saber o seguinte, lá fora, existem terapeutas em número suficiente para tratar dessa população que vive esse drama da dependência química? E aqui no Brasil, nós temos profissionais capacitados, bem qualificados? E se temos, em número suficiente? Temos, mas em número extremamente suficiente. Por quê? Insuficiente? Insuficiente, totalmente insuficiente. Aqui no Brasil? No Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos, nos países que já se deparam com essa questão, a questão da formação do profissional em dependência química, seja ele um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra, ela já começa aqui na instituição universitária. Grande parte desses países tem uma cadeira, uma disciplina obrigatória de dependência química, seja de psiquiatria, de neurologia, de psicologia, de neuropsicologia. Aqui nas faculdades de medicina não existe isso. O profissional de psicologia, que até tem uma identificação com essa questão,
ele vai ter que procurar conhecimento fora, ou um curso de extensão, ou um curso de pós-graduação que tem um acesso financeiro também muito alto e um número restrito de vagas. Então, neste ponto, você veja o próprio programa do governo agora aí, da nossa presidenta Dilma sobre o CRAC, que antecedeu até a entrada dela, mas que ela continua porque é o mesmo governo. É uma coisa que você questiona como vai tratar o usuário de crack em consultório de rua. Então, a pessoa que construiu e que fez essa leitura dessa realidade está completamente ausente das necessidades profissionais que demandam um dependente de crack. Ele precisa de leito, ele precisa de medicação, ele precisa de médico, de psiquiatra. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar ele daquele ambiente. E aí você vê milhões e milhões de reais sendo alocados para programas que efetivamente não darão certo, não tem como porque funcionar. não atende à demanda. Então, esta questão da formação profissional tem sido realmente uma dificuldade. Uma última pergunta, Fiuza, porque o nosso tempo está acabando. Um profissional especializado em dependência química hoje em nosso país, ele pode... ele tem uma boa remuneração? Tem. Se ele encontrar o veio certo, agora, para ser um profissional especializado em dependência química, não basta fazer uma especialização. Esse é um sacerdócio. A necessidade de você ser um vocacionado, de você ter o perfil que essa clientela demanda. Porque o psicólogo, ele se irrita, e com razão, por vezes, porque tem família, que no sábado à noite a mãe ligou desesperada que o filho desapareceu. Ora, quem não tem essa disponibilidade não deve trabalhar com essa área. Porque você não pode falar para uma mãe desesperada, a senhora me liga na segunda-feira que eu vou agendar um horário. Olha, meu filho está aqui surtado, quebrando tudo. É que nem um obstetra, né? É que nem um pediatra. E que nem um pediatra. Ligou, tem que atender. Tem que atender. Porque custa uma vida. Então, essa disponibilidade é fundamental, né? E de ter também um perfil interior. Porque o que eu mais ouço, às vezes até de colegas, olha, Fios, eu estou com um dependente químico aqui, estou com um paciente, mas é dependente químico. Então, eu vou encaminhar, até da própria classe de saúde mental dos profissionais, uma rejeição, né, até bem fundamentada, porque eles não são especializados naquilo, em aceitar esse tipo de paciente. Perfeito. Vê como está um alcoólatra na fila do SUS. Deixa o pé inchado por último. É verdade. Fiuza, olha, foi um prazer enorme te receber aqui. Antes de nós encerrarmos, se você me permite, eu vou divulgar aqui o site do Grupo Viva, o teu e-mail e o telefone do grupo para os espectadores que queiram fazer contato com vocês. Por favor, certo? estamos à disposição. Muito bem, o site do Grupo Viva é www.ctviva, que é Centro de Tratamento, Clínica de Tratamento Viva, www.ctviva.com.br. O e-mail do José Norberto Fiuza, que é o diretor da unidade ambulatorial do Grupo Viva aqui no Distrito Federal e também diretor de Relações Internacionais, fiuza@grupoviva.net, fiuza@grupoviva.net, e o telefone do Grupo Viva é o código 61 3242 2123. 3242 2123. É isso, né, Fiuza? Só uma última colocação importante dizer para a família, que se você tem um problema e tem alguém em casa que está motivado ou mesmo resistente ao tratamento, você pode ligar para esse telefone, agendar uma avaliação do caso com a presença ou sem a presença do paciente. Isso não tem custo. Perfeito. A avaliação da nossa equipe não tem custo. José Norberto Fiuza, boa sorte e muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. O Mix TV Notícias de hoje está terminando e o nosso endereço eletrônico é mixtvbrasilia@mixtv.com.br. Até o próximo.